Oi pessoal, hoje eu tô com um pouco de frio, então eu vou usar isso aqui como cobertor. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o caso da Lilith. Lilith tinha apenas 9 anos, ela era a brigada do Estado, ou seja, os pais biológicos dela, a família onde ela nasceu, maltratava bastante, ela sofreu uma série de abusos, isso fez com que o Estado tomasse a guarda e colocasse ela para adoção. Até aí, tudo bem, já que ela encontrou uma nova família para cuidar muito bem dela e dar um futuro digno para essa criança. Lilith foi adotada por um casal. Ela tinha 55 anos, ele 85 anos. E tudo correu maravilhosamente bem durante o processo de adoção. Todo mundo ficou muito feliz, o promotor, a juíza, todo mundo envolvido no processo de adoção geralmente fica muito empolgado quando uma criança encontra um novo lar. Mas, esse processo não apareceria aqui se fosse apenas isso. Pois bem, não existe ato, não existe gesto mais lindo do que a adoção. É a chance de você mudar o destino de uma criança que poderia sofrer muito e você acaba consertando o caminho dela ou dando um novo propósito de vida para ela. Bom, a Lilith foi adotada por esse casal com uma grande diferença de idade para ela, já que a mãe com 55 anos e o pai com 85 anos apresentavam muitas gerações de distância. A Lilith voltou para o abrigo depois de 4 anos da sua adoção. E os motivos eu vou contar agora. Bom, o que foi que aconteceu? Segundo a Defensoria Pública, que entrou com uma ação contra os pais da Lilith, agora os pais adotivos, ela sofria muitos abusos nesse novo lar. Violência doméstica, ela era obrigada a fazer os deveres domésticos, limpar a casa, lavar banheiro, passar as roupas, inclusive, do seu irmão mais velho, com 30 anos, e ela chegou a fugir da residência onde ela morava, porque ela não aguentava mais essa situação, e foi essa a causa da sua devolução. O Ministério Público do Estado dela entrou com uma ação e pediu que ela fosse retirada novamente dessa família adotiva e voltasse para os cuidados do Estado. Por essa razão, a Lilith pediu uma indenização por dano moral e uma pensão até que ela atingisse a maioridade, ou então até que ela não precisasse mais de dinheiro. E assim foi feito. Em sua defesa, os pais adotivos da Lilith disseram que nunca quiseram que ela saísse de casa, negaram toda essa questão de violência, negaram também esse contexto de abuso que ela alega ter sofrido já na família adotiva. E aí o que foi que aconteceu? Bom, o juiz de primeiro grau, o juiz que apreciou essa causa, condenou os pais da Lilith a pagarem R$20 mil de indenização por dano moral por essa questão da Lilith ter voltado ao apoio institucional. Porque o que acontece, pessoal? Quando uma criança é adotada e ela passa anos convivendo com os pais, ela cria vínculos, ela cria a expectativa de ter uma vida tranquila, uma vida feliz, e por essa razão, a devolução dela para o Estado causaria dano moral, um abalo muito grande ao seu psicológico, já que haveria uma frustração enorme por conta desse acontecimento, que a gente consegue concordar. Então, R$20 mil mais uma pensão de 50% do salário mínimo. E assim foi feito. Os pais da Lilith, obviamente, recorreram da decisão e a decisão foi mantida, inclusive pelo tribunal lá do Mato Grosso do Sul, que é a região em que ela mora. Até aí tudo correria bem, mas os pais recorreram novamente. E lá, no Superior Tribunal de Justiça, houve apenas 2 votos, o terceiro acompanhou o voto vencedor. O voto do relator era no sentido de manter a pensão alimentícia, já que a Lilith não teve culpa da sua retirada do lar e também não teve culpa da frustração do processo de adoção, né? O processo deu errado e não seria culpa dela, ela que deveria ser a pessoa beneficiada pelo processo de adoção. Mas eu não contei para vocês ainda o voto principal que decidiu a causa. Bom,
O voto da ministra que resolveu a questão, na verdade, que acabou sendo acompanhada pelo outro ministro, observou o seguinte: levou em consideração que não existia no processo nenhuma prova de abuso sofrido pela Lilith. Outra coisa que ficou bem clara no processo e que os juízes não haviam considerado ainda na época é que todos os profissionais que trabalharam durante o processo de adoção, quando a Lilith foi levada para essa nova família, não levou em consideração a questão da diferença das idades e das gerações que estavam envolvidas no processo. Uma criança que se desenvolveu até os 9 anos, na custódia, no cuidado do Estado, ela vai apresentar, quer queira, quer não, necessidades especiais. Precisava de uma família que fosse mais capaz de lidar com essas necessidades. E foi justamente esse o voto da ministra que decidiu a questão, que pôs um fim à situação. E por essa razão, ela reconheceu que falhou o Estado por ter concedido a adoção a uma família que não tinha condições mínimas de cuidar dela, já que a diferença de idade era muito grande, e também o fato de ela entender que, apesar do processo de adoção ter dado errado, não seria o caso. A criança não precisaria ter, no caso já adolescente, não precisaria ter voltado ao abrigo institucional, porque o comportamento dela, embora fosse errático, embora ela apresentasse uma série de problemas, não se justificaria a devolução dela para o Estado, já que muitas famílias têm que lidar com crianças nessa situação. Porque o que aconteceu? Essa ministra foi levar em consideração, a criança foi devolvida para o Estado. Agora vamos ver o que fez os pais entenderem, concordarem com a retirada da criança dos seus cuidados. Bom, basicamente, a Lilith começou a praticar furtos pequenos e também a largar a escola. Ela fugia da escola para encontrar um namoradinho, inclusive esse namoradinho morava no Paraguai. Então, como eles moravam ali na divisa com o Paraguai, ela fugia das aulas para ir ver esse namoradinho. E aí o que acontecia? Ela desaparecia por dias, a mãe ficava muito preocupada e só descansava depois de encontrar a Lilith de novo em casa. Então, por essa razão, ela entendia não ter mais estrutura, agora já com 59 anos, ela entendia não ter mais estrutura de dar suporte a Lilith do jeito que ela merecia, já que ela estava com esse comportamento errático aos 14 anos de idade. Bom, a ministra entendeu que dava para conservar, sim, essa família no lugar, dava para ter mantido a relação entre eles, mas já que não houve essa possibilidade no processo, ela concordou com a indenização por conta dessa questão da frustração, o erro dos pais em decidirem fazer uma adoção de uma criança e não se disporem a lidar com todos os problemas que ela poderia apresentar. Afinal, mesmo filhos biológicos, os filhos do seu sangue vão trazer algum tipo de problema eventualmente na sua vida e você vai ter que impor limites, cuidar, enfim, assumir a responsabilidade de pai, que é o que se pretendia com o processo de adoção. Mas para esse vídeo não ficar longo demais, eu vou concluir agora. Essa ministra entendeu que 20 mil reais era uma quantia excessiva e poderia fazer com que outras pessoas que querem adotar entendessem que o risco fosse muito grande para que o sistema de adoção funcionasse. Quer dizer que se alguma coisa der errado eu vou ter que pagar mais de 20 mil reais, então, peraí, o que eu faço? A ministra arbitrou em 5 mil reais a indenização em favor da Lilith e também uma pensão alimentícia que seria determinada pelo juiz do local em que a Lilith mora. Ao invés de já deixar fixado um valor, a própria vara teria que averiguar quais eram as condições dos pais e se a Lilith ainda precisava dessa pensão. Então esse valor seria decidido pelo juiz lá que conheceu a causa pela primeira vez. E aí, pessoal, o que é que vocês decidiriam? A Lilith merece uma indenização maior? Você acha que a ministra agiu de forma correta? Nesse caso, a própria ministra reconheceu que todo mundo errou. O próprio Estado em não ter feito um processo de adoção mais minucioso, mais cuidadoso, e também os pais da Lilith por não terem se disposto a resolver as questões que apareceram depois da adoção. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero a opinião de vocês aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima.